Boa noite a todos. Sempre uma satisfação recebê-los aqui na nossa Igreja Adventista de São Luís. Aqueles que já são membros, sejam bem-vindos de volta à casa. Você que nos visita hoje, sinta-se à vontade também. Esta é a sua casa e nós esperamos poder recebê-los mais vezes aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Nós tivemos esses momentos de adoração muito lindos, expressamos o nosso louvor a Deus. E agora nós vamos concentrar toda a nossa atenção no aprendizado da palavra dele, que é o ponto mais alto do culto que nós viemos participar. A equipe da mídia já pode colocar a projeção. Nós hoje vamos tratar de um tema muito interessante a respeito de um episódio que aconteceu na história do povo de Israel, e que tem muita coisa a ensinar para nós. O passador não está funcionando. Agora foi. Perfeito. Nosso tema de hoje é Pequena Batalha, Grande Derrota. E nós vamos concentrar um pouquinho num acontecimento que se deu com o povo de Israel, na época que Josué estava liderando, uma coisa que extrapolou um pouquinho aquilo que se esperava comum de acontecer com os israelitas, porque afinal nós estamos falando do povo de Deus, o povo por quem Deus guerreava e fazia coisas assim miraculosas. Só que aqui, numa batalha que parecia fácil, Israel recebeu uma das piores humilhações da sua história. E eu quero convidar vocês, então, a consultarem o nosso texto básico de hoje, que é esse que aparece para vocês aqui na tela, que eu voltei ao invés de avançar, agora deu certo. Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7, nós vamos ler do verso 2 até o verso 5, para nos contextualizarmos com este episódio e, a partir daí, vamos tirar algumas lições. Lá no Antigo Testamento, Josué, capítulo 7, versos 2 até o verso 5. Nós já oramos, já pedimos para que Deus nos acompanhasse, então vamos fazer a nossa leitura. Aqui diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subam e espiem a terra. Subiram, pois, aqueles homens e a espiaram, e voltaram a Josué dizendo: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram, desde a porta da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Veja só, para você entender um pouquinho do que estava acontecendo, aqui nós temos um Israel entrando na terra prometida, a terra de Canaã. Você sabe que Israel foi escravo no Egito por cerca de 400 anos, aí veio Moisés, usado por Deus, tirou o povo de lá, ficou por 40 anos na liderança, e quando Moisés morre, outro líder assume, Josué. E Josué, ele é o responsável por introduzir Israel em Canaã, a terra prometida. Só que Canaã não estava deserta, Canaã não estava desabitada, haviam povos hostis morando por lá. E Israel precisava enfrentar esses povos. O livro de Josué nos conta que o primeiro grande desafio que Israel enfrenta se chama Jericó. Logo que eles atravessam o Rio Jordão, que era a fronteira física, você atravessava o Rio Jordão, estava dentro de Canaã. E Jericó possuía a fama de ser talvez a cidade cananita mais forte de todas. Naquele tempo as cidades eram cercadas por muros, era uma forma de segurança. E as muralhas de Jericó eram conhecidas por serem reforçadas. As pessoas diziam: ninguém conquista Jericó porque é impossível passar pelos muros.
Mas aí Israel chegou lá e por uma ação de soberania de Deus, o que aconteceu? Você lembra? Os muros da cidade de Jericó caíram. O povo simplesmente gritando, e Deus derrubou o muro e permitiu que Jericó ficasse vulnerável para a conquista. Uma vitória enorme. E Israel fica com aquela sensação, sabe? Nossa, Deus realmente está conosco. Deus realmente guerreia por nós. Como diz aquele verso lá do Novo Testamento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles estavam radiantes. Se o inimigo mais difícil foi vencido, os próximos provavelmente seriam também. E o texto que a gente leu conta que chegou a hora de Israel avançar para a próxima cidade, a próxima conquista, que era chamada a cidade de Ai. E diferentemente de Jericó, Ai era o oposto. Se Jericó era uma cidade grande, Ai era pequena. Se as muralhas de Jericó eram imponentes, os muros de Ai eram pequeninos e modestos. Se o exército de Jericó era bem treinado, bem armado, o exército de Ai era só alguns poucos homens com um treinamento bem fraco. O texto nos diz que Josué enviou alguns homens para espionarem a cidade. Quando eles voltam trazendo esse relatório. Olha, Josué, fica tranquilo. Ai, não tem nem 1% do nível de risco que nós temos em Jericó. Se nós vencemos Jericó, nós vamos vencer Ai, vai ser como tirar doce de neném. E mais, não precisa nem mandar o exército todo. O exército de Israel, a Bíblia diz, tinha cerca de 30 mil soldados. Olha a ideia que eles tiveram. Nós vamos atacar esta cidade fraca de Ai com 10% do nosso contingente. 3 mil. Manda 3 mil, não precisa nem ser os veteranos de guerra. Manda os mais jovens para eles irem, né? Vai ser uma batalha treino. Isso aqui já está vencido, Josué, fica tranquilo. E você percebe que nesse ínterim, ninguém procura a Deus, ninguém vai procurando assim uma orientação, vão tomando decisões e decisões. E lá vão os 3 mil do exército de Israel, 10% do contingente que eles tinham disponível. Quando eles chegam diante daquela cidade que era frágil e de fácil conquista, eles vencem. É isso que o texto diz? Não. O inimaginável acontece. Aquela cidade que parecia já derrotada, simplesmente humilhou o exército de Israel. O exército do povo de Deus bateu em retirada, fugindo, para não levar danos ainda maiores. E aí eles chegam cabisbaixos lá no acampamento hebreu. Quando Josué olha aqueles homens voltando tristes, ele entende que alguma coisa saiu dos conformes. Uma pequena batalha que era para ser fácil, mas virou uma grande derrota. Nós vamos fazer uma breve pausa na progressão desta narrativa, porque só neste primeiro momento da história, nós já somos apresentados a primeira grande lição que este acontecimento nos transmite. Uma das principais razões para que Israel fosse humilhada para aquela pequenina cidade de Ai foi o fato de que eles subestimaram a força do oponente. Daí vem a lição: nunca subestime a força do seu oponente. Se Israel tivesse encarado aquela batalha com a seriedade necessária, com o preparo necessário, com toda a força que eles tinham, e se eles tivessem buscado a Deus antes, o resultado seria outro. Mas eles subestimaram. E um dos maiores erros que nós cometemos na vida é achar que algo já está conquistado com facilidade. É muito comum quando nós estamos vindo assim de uma ascendente de conquistas, você consegue alcançar coisas maravilhosas e aí você fica todo orgulhoso, todo feliz. O maior risco que o homem corre é, após grandes vitórias, se encher de orgulho e achar que está tudo nas mãos.
Porque como bem ensina a Bíblia lá em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Eu acho interessante que esta ideia de você nunca subestimar o seu oponente é algo que se aplica muito no mundo dos esportes e, sobretudo, no mundo das artes marciais. Eu não sou uma pessoa praticante de artes marciais. E admito que também nem de esportes. Estou um pouquinho roliço, como vocês percebem, né? Esse aqui é o único paletó que ainda fecha em mim, mas Deus há de trabalhar isso na vida deste vosso irmão. Mas, às vezes eu acompanho. E nas artes marciais, eu já percebi que sempre existe um preceito transmitido aos alunos desde o começo, que é respeitar a figura do seu oponente. Não é isso, Gibson? Quando a gente estava ali na salinha, eu fiz essa pergunta para ti, perguntei para ele se ele praticava artes marciais, é porque eu estava maquinando isso aqui, né? Mas qualquer praticante de artes marciais sabe. Quando você entra num tatame, num octógono, e você fica assim, nossa, eu sou o grande campeão. Ai de quem vem lutar contra mim. Isso costuma ser o primeiro passo para a derrota. E pensando nisso, eu lembrei de uma ocasião que marcou alguns anos atrás no universo do UFC. Foi esta luta que aconteceu ali em julho de 2013, se não me falha a memória, do Anderson Silva, um dos maiores nomes brasileiros do UFC, um dos maiores lutadores da história e, na época, o campeão, dono do cinturão. E ele foi desafiado pelo lutador norte-americano Chris Weidman. Anderson Silva, ele estava igual Israel aqui nessa história de A. Ele vinha só subindo. E o Chris era um grande azarão. Se desse certo, legal. Se não der, era o esperado. Anderson Silva, ele sempre teve um estilo de luta assim um pouquinho provocativo, ele gostava de, às vezes, brincar com o oponente, só que nesta luta em específico, narradores, entusiastas, fãs, as pessoas que acompanharam, se incomodaram porque elas consideraram que Anderson exagerou nas provocações. Ele pareceu ter entrado em combate ali muito tranquilo. Ele não estava realmente lutando, ele só estava provocando o Chris Weidman. Ao invés de atacar, ele ficava chamando o oponente, dizendo, vem aqui, bate na minha coxa. E não fazia um movimento realmente com toda a técnica que ele tinha. Em vários momentos, quando o Weidman tentava fazer algum ataque, Anderson colocava assim a mão na cintura, ria da cara dele, e as pessoas ficavam observando aquilo durante os rounds. O Anderson está confiante. Até que o inesperado aconteceu. Quando ele foi fazer uma brincadeirinha, ele baixou a guarda. E aí, irmão, não teve jeito. Chris Weidman acertou um jab muito forte, derrubou o Anderson no chão. O árbitro encerrou a partida. E o cinturão saiu de Anderson Silva e agora foi para Chris Weidman. Quando essa luta terminou, muitas pessoas deram uma enxurrada de críticas à postura do Anderson. Isso não anula o grande legado que ele tem nesse esporte. Mas eu nunca me esqueci que daquele momento em que ele abaixa a guarda, ele fica ali fingindo, brincando, a hora em que o nocaute acontece. Parece que ali faltou levar um pouco mais a sério o poder de luta que o oponente possuía. Mas por que eu estou comentando sobre isso? Porque esse preceito de não subestimar o oponente, ele é muito caro, sobretudo para a vida cristã. Porque nós temos a péssima mania de, nas nossas lutas, achar que somos fortes o suficiente, que somos bons o suficiente, que temos conhecimento teológico o suficiente, tempo de igreja suficiente. E ao invés de lutar as nossas lutas espirituais com toda a vigilância, enquanto Jesus diz, vigiem e orem, porque embora o espírito esteja pronto, a carne é o crer.
fraca. Mas nós costumamos o quê? Não, isso aqui é que nem a cidadezinha de Ai. Está vencido, a gente já... Os piores fracassos humanos acontecem quando nós não lidamos com o mal com toda a força necessária. Não à toa, o apóstolo Paulo comenta lá em Efésios capítulo 6, verso 12, que nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, governos, autoridades e poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Nós não estamos travando uma batalha contra sangue e carne. Nós estamos imersos em um grande conflito do bem contra o mal, que, embora tenha como palco todo o universo, encontra o seu maior ringue de luta na mente de cada pessoa. Só que, para nossa infelicidade, é muito comum nós não lidarmos com a tentação, não lidarmos com o pecado, com todo aquilo que Deus já nos disponibilizou. Subestimamos a força do mal e com isso nós damos espaço para o mal operar na nossa vida. O tabagista que hoje está com o pulmão todo destruído, um dia olhou para um cigarro e pensou, isso aqui não me vence, mas agora é facilmente derrubado por 3 gramas de tabaco enrolados no papel. A pessoa que sofre de alcoolismo um dia olhou para uma latinha, para uma garrafa e pensou, isso aqui não me vence. Mas hoje uma gota de álcool deixa prostrado de joelhos. O casamento que está se desfazendo por causa da infidelidade é porque um dos dois um dia pensou que aquela conversinha, aquela troca de mensagens não iria dar em nada, porque subestimou a força do mal. Quem somos nós na fila do pão? A própria Bíblia diz que se a gente tiver sorte, a gente vive de 70 a 80 anos. E nós estamos lidando com forças espirituais do mal que já estão neste universo antes mesmo do mundo ser criado, que já haviam se rebelado contra Deus antes mesmo da terra ser feita. Por isso nós não temos o direito de subestimar o mal. Ou nós atacamos com toda a armadura que Deus nos dá, ou nós iremos cair, assim como Israel caiu para aquela cidade que achavam que ia ser facilmente vencida. Mas tem outro aprendizado. Se um dos erros de Israel foi subestimar a cidade de Ai, o outro erro foi não tomar cuidado com as coisas proibidas. Grave bem isso. Cuidado com as coisas proibidas. Rebobinando essa fita, você pode acompanhar aí na Bíblia, que na hora que o livro de Josué nos apresenta a história, ele já joga logo um spoiler da razão pela qual Israel perdeu a batalha. Como você vê aqui na tela, Josué 7:1 nos diz que Deus havia ordenado a Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído, mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou irado com Israel. Antes da batalha de Ai, quando eles estavam lá em Jericó, Deus tinha dado uma ordem. Naquele tempo, os soldados recebiam um bônus quando eles venciam batalhas. Eram os chamados despojos de guerra. Uma forma de premiar, porque afinal eles arriscavam a vida, então eles ficavam com riquezas, com coisas valiosas do lugar vencido. Só que na batalha de Jericó, Deus disse assim, Josué, instrua os teus soldados, vocês vão vencer Jericó, eu estou garantindo. Mas ninguém vai levar nenhum despojo, porque esta cidade ela é tão pecaminosa, ela é tão cheia de iniquidade, que até as coisas de riquezas, de rebanhos que existem ali, não podem entrar no acampamento de Israel. Está tudo amaldiçoado, está proibido vocês terem contato com essas coisas. Só que um homem, Acã, um dos soldados, pensou assim, poxa, eu vou arriscar a minha vida, vou colocar o meu pescoço para guerrear por Israel e não vou levar o meu bônus, vou ficar sem o meu despojo de guerra? Não,
aqui não. Enquanto os outros soldados estavam lá, se digladiando, Acã observou, chamou os 2 filhos. Ei, aproveita que ninguém está vendo. Bora ali. Foram curiar, encontraram um tecido luxuoso, encontraram alguns metais preciosos, guardaram, levaram para dentro do acampamento de Israel e esconderam no chão, debaixo da tenda onde eles moravam. E a Bíblia atribui a este pecado de Acã uma das razões pelas quais Israel perdeu para Ai. Porque alguém do povo não tomou cuidado com aquilo que foi proibido. E isso atraiu pecado e maldição. Essa questão do proibido, ela me fez lembrar muito de um conto de Machado de Assis, que desde que eu li pela primeira vez no ensino médio, sempre achei ele bastante instigador, que é A Igreja do Diabo. Não sei quantos de vocês conhecem. Neste conto, Machado de Assis, ele diz que o diabo ficou um pouco chateado porque o reino de Deus era todo organizadinho, tinha igreja, tinha uma estrutura de bispos, etc. Mas o reino do mal era desorganizado. E aí ele convoca uma reunião e fala: ei, a gente tem que oferecer a nossa igreja para o povo, a igreja do diabo. Mas como atrair fiéis para a igreja satânica? Aí ele tem uma ideia. É simples. Nós vamos fazer a seguinte propaganda: venha para a igreja do diabo, porque aqui, tudo que é proibido na igreja de Deus, tudo que é pecado na igreja de Deus, vocês vão estar liberados para fazer. A única coisa que vocês estarão proibidos de fazer aqui é o bem. Aí eles pensaram: o homem não gosta de fazer o bem mesmo, né? Vai ser fácil. E aí foi. O diabo começou a fazer a propagandinha, a igreja do diabo, blá, blá, blá. As pessoas gostaram, viraram fiéis. E ali estava tudo legal para eles, pecando à vontade, ninguém sentia falta de fazer o bem. Até que um belo dia o tédio começou a bater e eles se lembraram das virtudes pregadas na igreja de Deus e queriam praticá-las, mas era a única coisa proibida na igreja do diabo. Eles resolvem então voltar a fazer o bem às escondidas. O homem que roubava voltou a ser honesto e até devolvia dinheiro para as pessoas que ele defraudou. O infiel agora abandonava seus casos e se dedicava à família. A pessoa que era gulosa agora praticava temperança, já não comia mais tanto. E quando o diabo ficou sabendo, ele se revoltou. Poxa, eu só proibi uma coisa para esse povo, que era fazer o bem. E é justamente o que eles estão fazendo. E ele pede então para Deus uma audiência. Deus, eu quero conversar contigo aí, que eu estou chateado com o negócio. E aí Lúcifer vai lá para o trono de Deus. Deus pergunta: o que foi, Satanás? Ele conta a história, né? Fundei minha igreja, mas agora o pessoal está fazendo a única coisa que foi proibida, que é fazer o bem. Eles não gostavam de pecar, por que agora eles estão fazendo o bem? E o conto termina com Deus falando a seguinte frase: o que queres tu? Esta é a eterna contradição humana. Claro que a premissa de Machado de Assis, ela não é completamente alinhada com a Bíblia, porque nós sabemos que o homem não faz o bem por natureza, ele precisa ser compelido pelo Espírito Santo. Mas essa questão do fascínio pelo proibido que o Machado de Assis trabalha no conto da Igreja do Diabo é algo real. Parece que tem um ímã que fica nos puxando, basta algo ser proibido que nós logo queremos fazer. E nós vemos isso se manifestar desde a mais tenra idade. Você tem uma criança pequena em casa, não mete o dedo na tomada, aí que ele vai lá e mete, porque ele quer sentir a sensação, né, da corrente elétrica passando por ele. Parece que você diz: não faz, aí que vai e faz. E nós pensamos que isso é essa coisa de criança, mas não. Na prática, todos nós somos crianças espirituais, brincando com coisas proibidas que Deus mandou ficar distante. É muito triste perceber que, assim como o pecado entrou no mundo por uma proibição violada, até hoje, nós, além de subestimarmos o mal, ainda trazemos para dentro das nossas casas, das nossas famílias, da nossa vida, coisas que Deus deixou bem claro: fique distante. É por isso que derrotas vêm mesmo em pequenas batalhas.
Outra coisa que vale a pena, e talvez esse seja o ponto que até precise de um pouquinho mais de explicação. Um erro individual pode afetar o coletivo. E aí eu quero chamar a sua atenção de novo, Josué 7:1, só que enfatizando a outra parte do verso, que eu até deixei mais destacado aí na tela. Diz claramente que Acã foi quem escondeu as coisas proibidas. Mas por isso o Senhor ficou irado com quem? Com Acã sozinho? Só com a família de Acã? Não, ele ficou irado com os israelitas, com o povo todinho. Agora, tenta raciocinar aqui comigo. Se um fulano é quem comete o pecado, como é que Deus desconta a sua ira contra todo o povo? Não era mais fácil Deus punir só Acã? Como é que uma pessoa peca, uma pessoa comete um erro e Deus vai lá e deixa uma tragédia acontecer com o povo todinho? Situações como essa nos colocam diante do dilema relacionado ao pecado. Você já deve ter ouvido algumas pessoas comentando sobre pagar pelo pecado alheio. E, às vezes, quando nós olhamos para situações como essa de hoje, né, da derrota do povo para o reino de Ai, uma leitura apressada faz pensar que Deus castigou o pecado de um homem na nação inteira. Ou seja, um culpado fazendo vários inocentes sofrerem. Só que quando nós falamos de pecado, é preciso fazer uma distinção. Porque o pecado demanda castigo, mas o pecado também possui efeitos. O castigo para o pecado, ele é individual, mas os efeitos do pecado podem ser coletivos. Ah, está tirando isso de onde? Da Bíblia. Lá em Ezequiel 18:20 nos é dito que aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará culpa pelo pai, e nem o pai levará a culpa do filho, mas a justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então, quem peca é quem vai sofrer o castigo, a condenação que a lei de Deus exige. Se eu cometo falhas contra a lei de Deus, eu não me arrependo, eu não aceito Jesus como Salvador, no momento do juízo, todos esses pecados, eu terei que responder por eles. O meu filho não pode ser castigado no meu lugar, a minha família não pode ser castigada no meu lugar, porque eu sou o agente, o pecado recai sobre o agente. Só que quando se trata dos efeitos, eles podem ir além da pessoa que cometeu. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 5:12, que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. E assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui nós não estamos dizendo, Paulo está dizendo que nós não somos condenados pelo pecado de Adão, mas por causa do pecado que Adão e Eva cometeram lá no Éden, toda a raça humana sofreu os efeitos, porque nós já herdamos uma tendência a fazer o mal. É diferente. E no caso aqui de Israel, embora Acã tenha sido quem cometeu o deslize, mas fica bem nas entrelinhas que este erro foi abrindo espaço para que outros acontecessem. Nós já comentamos sobre os erros que aconteceram nesse episódio. Não buscaram a Deus, subestimaram os inimigos, brincaram com as coisas proibidas. É como se Acã, ao deixar de se consagrar, ele consegue fazer com que a família deixe de também levar a sério as coisas de Deus. Aí a família influencia os vizinhos influenciam a tribo, uma tribo influencia a outra, a influência chega em Josué, e no final das contas, um erro individual gera efeitos coletivos. Isso nos ajuda a entender, por exemplo, famílias que sofrem quando um dos seus membros tem um vício, é adicto. Ela não está pagando pelo pecado desta pessoa, mas ela está sofrendo os efeitos desse pecado. Um relacionamento que se desfaz pela infidelidade, o cônjuge fiel, ele não está pagando pelo pecado daquele que traiu, mas ele está sofrendo um efeito do pecado.
A criança que desenvolve um transtorno psicológico por causa do divórcio dos pais, ela não está sendo punida por Deus pela falta de amor dos pais, mas ela está sofrendo os efeitos de algo de errado, de pecaminoso que os pais fizeram. E aí a gente vai expandindo desde o nível menor até grandes níveis. Guerras são travadas, desastres sociais acontecem e no final das contas o mundo todo entra em colapso. Porque erros individuais vão influenciando a outros e a outros e a outros, a um ponto que os efeitos se estendem. É por isso que nós precisamos refletir demais. Toda vez que nós estamos subestimando a força do pecado, toda vez que nós estamos brincando com as coisas proibidas, porque se eu errar, mesmo que eu não queira, eu posso estar trazendo efeitos negativos para pessoas que eu amo, para pessoas que eu nem queria fazer o mal. E só isso já deveria ser suficiente para que nós olhássemos para este grande conflito com o devido temor e tremor necessários. Só isso já devia ser suficiente para nós não tomarmos a mesma atitude que Acã tomou. Eu não sei quais são os dilemas que você tem enfrentado. E de repente você tem percebido grandes derrotas a partir de batalhas que deveriam ter sido fáceis de vencer, mas acabaram virando uma verdadeira bola de neve e hoje está difícil de controlar. E eu sei que nessa hora a sensação que bate é a de que não tem mais solução, de que Deus nos abandonou. Foi assim que Josué se sentiu. A Bíblia diz que Josué ficou tão angustiado que ele rasgou as suas vestes e fez ali um ritual de luto extremo, porque ele percebeu que algo saiu dos conformes. Você hoje pode estar numa situação como essa. Subestimou a força do mal e hoje o mal está tomando conta. Brincou com algo proibido e agora não consegue se desvencilhar. Cometeu um erro, mas agora tem outras pessoas que, embora não estejam sendo castigadas, mas estão sofrendo pelos efeitos do seu erro. Às vezes a vontade que dá é só de se entregar ao desespero e colocar um fim em tudo isso. Mas eu quero te dizer que ainda que os nossos pecados sejam muitos e tenham se tornado abundantes, a Bíblia diz que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Israel perdeu uma pequena batalha, sim, mas quando o erro foi reconhecido e consertado, na vez seguinte deu certo, porque eles buscaram a Deus, eles se arrependeram, eles não subestimaram, eles não mexeram mais com o proibido, eles foram com força total. Na segunda vez, Israel conseguiu vencer Ai. Você pode ter perdido uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não interessa. Se hoje você tomar a decisão, não, Deus, agora eu vou me colocar nas tuas mãos, porque eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu estou cheio de falhas, eu reconheço que eu estou cheio de vícios, eu reconheço a minha responsabilidade, mas hoje eu me coloco diante de ti e eu peço que o sangue de Cristo me lave e que o teu Espírito me conduza a partir de agora. Toda a multidão de erros, de pecados, de falhas e de derrotas, Deus apaga e traz uma nova história para mim e para você. Agora, se você sair daqui, se eu sair daqui e continuar fazendo todas essas coisas onde Israel falhou, não tem como esperar algo melhor. Que a nossa conduta não seja como a conduta de Acã. Que neste grande conflito, nessa luta contra os nossos próprios desejos e tendências, nós tenhamos a humildade de reconhecer que sem Cristo nós não somos nada.
Não deixe de orar, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de se congregar, não deixe de comungar com Deus. Porque são nessas pequenas batalhas que Deus vai construindo também grandes vitórias. Que você saia daqui para ter pequenas batalhas e grandes vitórias e não derrotas. E se vierem grandes batalhas, que venham vitórias maiores ainda. Reflita nisso e que Deus possa nos ajudar para que tão logo nós estejamos todos reunidos celebrando a vitória diante do trono de Deus. Senhor, que as palavras desta canção possam vir do fundo de todas as nossas almas. Venha e nos resgate todos os dias, porque nós reconhecemos que neste conflito, milhares de vezes cometemos as mesmas gafes que Israel cometeu. Subestimamos o pecado, subestimamos o poder deletério que o mal pode ter. Brincamos com aquilo que o Senhor proibiu, que o Senhor nos pediu para ficarmos distantes. Cometemos erros que tantas vezes trazem efeitos que acabam levando a dor, o sofrimento de pessoas até que nós amamos. Tu conheces bem a jornada particular de cada filho teu que está aqui hoje, que também está acompanhando pela internet. Senhor, nós queremos, ó Deus, dizer que nos arrependemos. Nos arrependemos por tanta negligência, por sermos tão assim, sem cuidado. Nos ajuda, para que mesmo nas pequenas batalhas nós venhamos encará-las com a seriedade que a vida cristã exige. Que não sejam pequenas batalhas com grandes derrotas, mas que no pouco ou no muito, o Teu Espírito nos habilite para sermos mais do que vencedores. Até porque a Tua palavra diz que nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Que nós saiamos deste lugar convictos e convertidos pelo Teu Espírito. Nos guia para nossas casas em paz, que esta semana e este mês que agora está começando possam ser de bênção sem medidas e de vitórias em todos os aspectos. Nós apresentamos esses pedidos a Ti no nome do nosso Salvador Jesus e concluímos esta oração invocando sobre esta igreja, sobre cada família aqui representada, a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.